Olá, pessoal, boa noite. Esse aqui é o primeiro episódio do podcast Ponte de Histórias. Eu sou a Mayara Alves, para quem ainda não conhece. E esse podcast é justamente para isso, motivar, inspirar. E aqui você vai conhecer muitas histórias de motivação, de sucesso, do início ao fim, de como tudo começou. E o convidado de hoje não é segredo para ninguém, para quem acompanhou o Instagram nos últimos meses. Ele que tem 27 anos, já é um grande empresário, influenciador digital, e é conhecido no Brasil, principalmente aqui no Nordeste. Eu tô falando dele, do nosso querido Iago Leite. Obrigado, Boa noite, Mayara. Iago. Boa noite, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigado pelo convite, né? Sempre costumo atender esses convites, principalmente quando o podcast é aqui da nossa terra, né? É aqui de Maceió. Então, estou muito honrado em estar aqui. Eu tenho certeza que hoje será uma noite de muita inspiração, né? De trazer muitos ensinamentos aí para você que quer empreender, que às vezes está incomodado, que tem uma ideia e não sabe como transformar essa ideia em um negócio e como transformar esse negócio em algo lucrativo. Acho que é isso que a gente vai falar sobre hoje, né? Hoje. Então, se você estiver assistindo, fica até o final, que eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Nós que agradecemos por você ter esse convite. Eu sei que tem a correria do dia a dia, Sim. mas tirou esse tempinho aqui para vir bater esse papo legal com a gente. Vamos embora. E aí, Iago, a primeira pergunta é justamente a que todo mundo quer saber, né? Todo mundo sabe que Iago é um homem de sucesso, um empreendedor, dono de várias lojas, influenciador digital, tá sempre ali presente no Instagram, nas redes sociais, todo dia é um vídeo novo nos stories. Mas a pergunta é, como tudo começou? A gente sabe que para a gente alcançar o sucesso, a gente tem um caminho, uma ponte, né? Verdade. Que é dificuldades, enfim, muitas barreiras. Mas como foi que tudo começou? Como foi que você tirou o sonho do papel? Eu sempre gostei muito, Mayara, de mexer com carro. Eu sempre fui apaixonado por carro, eu sempre gostei muito de brincar. Meus brinquedos, 99% eram carros. Então, quando tinha ali os meus 12, meus 13 anos, eu fiz um curso de mecânico. Né? Eu não tinha condições, a minha mãe também não tinha condições, o meu cunhado foi lá, né, e bancou esse curso para mim. E a partir dali, aquilo me deu brecha para me ajudar o meu tio na oficina mecânica dele, lá em 2012, 2013, por aí. Então, a ponte, né, o ponto A foi ter ingressado nesse curso do Senai de mecânico e ter ido auxiliar o meu tio nessa oficina mecânica, né? E a partir dali eu fui criando gosto, né? Eu sempre fui um cara comunicativo, um cara que gostava de conversar, de fazer novas amizades. Então, a partir desse momento, né, eu comecei a me conectar com pessoas e, por ser bom de relacionamento, algumas portas começaram a se abrir, né? E uma dessas portas foi uma autopeça onde eu trabalhei, né, que foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, né, no ano de 2015. Eu comecei a trabalhar lá, né, que é a Soares Autopeças, uma autopeça que até hoje, né, atua também, né, hoje, né, se transformou em um concorrente. Na verdade, eu se transformei em um concorrente dela, né, mas assim, o mercado é enorme, não tem nenhum problema, né, o meu ex-patrão me deu uma força muito grande para mim começar a empreender. E aí de lá a gente começou, 2015 ali, comecei como estoquista, né, vendedor, como comprador, e em 2019 eu comecei a empreender na peça.com, né? Eu saí da autopeça em dezembro de 2018 e aí em fevereiro de 2019 a gente deu início aí a esse sonho de se tornar empresário. Iago, qual foram os maiores desafios que você encarou durante essa caminhada? Assim, os maiores desafios que você enfrentou? Chegou algum momento que alguma dificuldade ou alguma palavra te fez desistir? Você falar antes ou depois de começar a empreender? Durante esse processo. Durante esse processo. Eu acho que o maior desafio que todo mundo tem é a dúvida. A dúvida de vou, não vou, de faço ou não faço, de vai dar certo ou de não vai dar certo. A dúvida é algo que ela abraça você nesses momentos, né? Mas eu acho que eu aprendi a me dar com a dúvida, né? Eu acho que o maior remédio para a dúvida é a confiança em si próprio, né? A partir do momento que eu sei, eu vou conseguir, eu domino o assunto, né? As dúvidas elas vão ficando cada vez menor, né? Eu acho que a maior dificuldade que eu passei e passo é justamente essa dúvida. Pô, você está começando um podcast, você tem a dúvida. Será que vai dar certo? Com certeza. Será que não vai dar certo? Uhum. Será que a galera vai assistir? Será que a galera não vai assistir?
Mas o que vai passar você para o próximo nível é, pô, eu vou dar o meu primeiro passo. Né? Você só vai saber no caminho. Né? E eu acho que eu ia fazendo as coisas, mesmo que com dúvida daquilo dar certo ou não, né? Porque é inevitável essa dúvida vai acompanhar todo empresário, todo empreendedor. Então, para mim, o maior desafio foi justamente essa dúvida, essas dúvidas. E qual foi a sua primeira conquista, né? Que você olha assim, nossa, essa aqui foi o passo, sabe? Tipo assim, nossa, aqui foi algo assim que, nossa, aqui eu sei que eu tô indo no caminho certo. Eu acho que foram as primeiras vendas, né? As minhas primeiras conquistas como empresário, como empreendedor lá em 2019 foram as primeiras vendas. Então, o primeiro dia que eu vendi R$1.000, primeiro dia que eu fiz uma venda só de R$1.000, né? Então, imagina aí o cara que saiu do estoque de uma autopeça, começa a empreender, eu juntava as peças no quarto da minha casa, né? E o meu marketing era todinho o telefone, né? Então, a galera ligava, eu pegava a peça, eu comprava a peça, eu entregava a peça, eu passava o cartão, eu fazia o pós-venda, eu fazia tudo. Então, as minhas maiores conquistas foi, pô, fechar o dia e ter conseguido vender R$1.000. Então, né, eu achei que eu tava rico quando eu vendi meu pão. Tô estourado aqui, vendi R$1.000, tô estourado. É porque aí você já multiplica, né? Pô, 1.000 por dia. O mês tem 30 dias, aí o domingo eu não abro, vamos contar aqui 25, o empreendedor já começa a fazer os cálculos. Então, se eu vender R$1.000 por dia, 25 mil, meu faturamento tá o lucro, e aí você já começa a querer sonhar em conquistar algumas coisas. Então, e isso incentiva mais, né? Com certeza, né? Você vende 1.000, amanhã você quer vender 1.100, depois de amanhã 1.200. Então, essas foram as minhas primeiras conquistas, as minhas primeiras vendas. Que bacana. E, como eu falei, a sua vida é uma correria, é agitada. Bastante. Eu entro no Instagram do Iago, tá num estado, tá em outro. Agora, o segredo, como é conciliar essa vida profissional com a família, com a vida pessoal, né? Com a igreja, com o ministério. Exatamente, com a sua Rapaz, fé. essa é uma boa pergunta, Mayara. E às vezes eu fico me perguntando também, como é que a pessoa dá conta disso tudo? Né? Porque hoje a gente tem uma empresa, né? Uma loja tem 21 colaboradores. Né? Aí tem esposa, agora pai, você pai novamente, né? Descobri ontem que eu vou ser pai pela segunda vez. Parabéns. Tem a igreja, né? Eu sou líder de célula, líder e supervisor de célula, então a gente lidera ali mais ou menos 20 adolescentes. Que é uma responsabilidade também. Meu Deus do céu. É melhor cuidar de 20 empresas do que cuidar de 20 adolescentes. Mas eu acho que assim, você precisa focar naquilo que é importante, né? A empresa tem pessoas para lidar com todos os processos lá. Hoje eu consigo viajar, semana passada eu passei 7 dias fora. Né? Saí na sexta, vou estar na quinta. Já passei 18 dias fora, já passei 21 dias fora. Então, a loja, ela se tornou autogerenciável. Então, eu tenho pessoas que tocam o meu negócio sem eu necessariamente precisar estar lá. E isso acaba me dando mais tempo para me focar no digital, que é hoje o que me toma mais tempo de trabalho braçal, operacional e família. Né? E sempre respeitando a ordem, né? Deus, família, trabalho. Eu acho que se o empreendedor colocar no lápis ali tudo aquilo que ele precisa fazer, né? E tudo aquilo que ele faz e que não precisava ser ele fazendo. E tudo aquilo que ele faz que nem precisava ser feito. Eu acho que a gente dá muitos sims que na verdade mereciam não. A gente fica com medo de dizer sim. Né? E eu sei, dizer não para aquilo que não... Cara, não, e acabou. O tempo é meu, a agenda é minha. Não. E digo sim para aquilo que eu quero fazer. Eu acho que a gente precisa... Acho que conciliar, para responder essa pergunta, é você saber dizer não. Eu acho que isso fecha, isso, né, fica mais certeira a resposta quando você aprende a dizer não. Acho que esse seria um dos segredos. Vou guardar essa frase. Gente, ó, grava essa frase. Saiba dizer Às vezes a gente diz muito sim quando a gente deveria dizer não. Verdade. Pra quê? Às vezes um convite, cara, não. E a gente fica com... eu vou, e às vezes a gente tá nos lugares que a gente nem queria estar ali, né? Por medo, não vou, a pessoa pode ficar com raiva. Cara, você é o dono do seu tempo, né? Você é o dono da sua agenda. Com certeza. Né?
uma lição. É verdade. E durante esse tempo, com certeza você teve alguns influenciadores, pessoas que você se motivava, né? Que você olhava assim, tá, eu queria ser como esse cara, eu queria trabalhar com ele, eu queria ter essa capacidade. E a gente sempre se inspira em alguém, verdade, né? né? E aí, se você quiser citar nomes, teve Aham, pessoas assim... tem um cara dentro do meu segmento, né, que é um mecânico, inclusive, né, ele era aquele cara, tem uma história bem interessante, porque ele era aquele cara que eu chegava em casa para assistir os vídeos dele no YouTube. Então, era ajudante de mecânico, ele tinha um canal já, ele foi o primeiro mecânico a ter um canal no YouTube, né? Que é a High Torque, que é o Alexandre, que hoje é meu amigo, né? Hoje se tornou meu amigo, meu parceiro. Tive lá no podcast dele em São Paulo esse mês. Então, ele foi aquela pessoa que, pô, me fez despertar para esse segmento, para o mecanismo, para os motores, para a oficina, né? No YouTube ele é muito forte, no Instagram tá crescendo cada vez mais, mas ele é muito forte no YouTube, né? Ele tem uma autoridade muito grande. Então ele foi a pessoa assim que eu, pô, esse cara é diferente, esse cara tem uma história de vida interessante, bacana, que é o Alexandre, né? O ADG. E com o passar do tempo a gente se conheceu, né, em Recife, né, trocou contato e hoje aquele cara que, né, era o meu ídolo, hoje é um amigo, né? Presente. Um brother, né? É verdade. Iago, a gente sabe também que durante a nossa trajetória, a gente encontra pessoas também que nem sempre nos apoia, que vem com aquela palavra negativa, ah, vai mesmo fazer isso. Eu creio que você também encontrou pessoas assim. Um monte. Então, aqui é 2 perguntas para você responder pro pessoal de casa, né? Se você encontrou pessoas assim e como lidar com essas pessoas, como lidar com essas palavras, porque eu tenho certeza que muita gente tá travado no seu sonho, porque tá cercado de pessoas assim e tá dando muito ouvido a essas pessoas, né? Então, ensinei para essas pessoas como fazer isso, né? Aqui é a experiência. Rapaz, tem vários, viu? Tem vários. Como a gente é influenciador, hoje totalizando as minhas redes sociais, se for totalizar TikTok, YouTube, Instagram, dá bem mais de 1 milhão de seguidores, né? Mas só no Instagram a gente tem quase 900 mil, 890 mil pessoas. Então tem o seguidor e tem o perseguidor, né? Tem um cara que você posta lá, meu amigo, ele perde tempo da vida dele pra criticar, pra falar mal, pra... E, cara, eu não costumo ler os comentários. Eu não leio comentário. Eu tenho uma equipe, né, que faz lá os feedbacks e tal, mas aí eles sabem que os comentários negativos eles nem me trazem. Eles só trazem o positivo, né? Então você que tira um minutinho do seu tempo para agradecer, que muita gente faz isso. Muito obrigado pelo seu conteúdo, muito obrigado pela sua história e tal, você me inspirou, eu tô abrindo a minha autopeça por conta de você, eu me tornei um vendedor por conta de você, por conta dos seus vídeos. Então saiba que quando você comenta isso nas minhas redes sociais, eu leio. Isso aí eu leio e eu reflito. Mas o comentário negativo, cara, você tá perdendo seu tempo. Porque eu nem leio, né? Eu nem fico sabendo, né? E às vezes esses caras, eles vêm até no direct, né? E aí às vezes eu pego um ali, né? E teve não vi meu comentário, vou no direct. Isso, teve um que esse eu, infelizmente, li, né? Não sei o que aconteceu ali, eu li, né? E esse foi pesado, porque esse mexeu comigo, né? Às vezes os caras... Meu amigo, a palavra, a Bíblia fala, né? A palavra é forte, né? Ela é uma maldição ou é bênção, né? E ali ele usou a boca dele para maldição, né? E ele falou, ele chegou a aceitar, o seu sucesso não vai durar 3 anos, e sei lá o que, meu Deus. E aí nesse foi o único dia assim que realmente mexeu comigo, né? E eu falei com a minha esposa, né? Eu tava em casa, eu tava tomando um banho ali, aí eu falei com a minha esposa, olha pra aqui, amor, isso. E o cara do segmento também, né? Oficina mecânica e tal. E aí eu falei com a Mariana, não, amor, tudo bem, tá, isso acontece. Na mesma hora, eu recebi a entrega de um produto que eu tinha comprado no Mercado Livre. E o entregador me conhecia. Meu amigo, na mesma hora, o entregador, não acredito, eu tô entregando para você, Iago. Muito obrigado, e que sei lá o que. Começou a me jogar um monte de palavras positivas. Você é fera, você é isso e aquilo, vamos tirar uma foto. E aquele, né, me botou para cima novamente, né? E ali Deus, na mesma hora, já pôde provar, né, o seu cuidado para comigo. E o desfecho dessa história é que daqui a algum tempo, né, eu vou participar de um evento em que essa pessoa vai estar lá. Né? Essa pessoa que jogou essa palavra negativa vai estar participando do mesmo evento, né, de palestra que eu vou estar. E sabe, o meu coração
cara, chega lá, eu vou pegar na mão dele, esse cara, tudo bom, e sabe, tá perdoado já, ele nem sabe, mas ele já tá perdoado, isso não pode mexer comigo. Então, como é que a gente pode lidar com as críticas? É que as críticas, elas só vão atingir você se você deixar, né? Ela só vai mexer com você se você deixar. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Agora, que o pássaro crie um ninho na sua cabeça, lógico que você tem como impedir. Você não vai deixar, né? Você não vai deixar. Então, eu acho que a gente precisa ter maturidade, né? Quem está indo para o digital, né? O digital tem um seu lado bom e tem um seu lado ruim. Né? A gente vê vários casos de influenciadores tirando sua própria vida, porque a pressão é muito grande. Né? Você está sendo a todo momento. Eu tenho certeza que hoje 10, 15% do meu público está esperando eu errar para jogar pedra. Então, lidar com essa pressão, lidar com essas frustrações, lidar com essa carga é difícil. Aí quem tá de fora nada, é blogueiro, a vida, viajando para um lado, viajando para o outro, e isso e aquilo. Cara, isso é resultado do trabalho. Entendeu? Pega o seu telefone aí agora mesmo, até desafio você, pega o seu telefone, tem espaço para você, né? Você é do tamanho da mensagem que você carrega, vai, grava, fala de alguma coisa, né? Vai para a rede social, não tenha medo, mas sabendo que você também vai ter muitas críticas, né? Críticas negativas, de muitas das vezes de quem não construiu nada, né? Então o cara nunca fez um podcast, vai vir aqui e vai falar para vocês, mas negócio de podcast, já tem muito podcast, só vai ser mais um e isso e aquilo. Cara, mas o cara nem se deu o trabalho de fazer, você vai dar ouvido? Deixa para lá, sabe? Quando a gente não sabe, né, que é incapaz, né? O impossível é só uma questão de mentalidade, é só uma palavra. O impossível é uma palavra. E ainda mais a gente que serve, né, a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, não pode se deixar frustrar, né? Então, se você está comentando aí coisas negativas, continue comentando que você está dando engajamento. É um comentário a mais e eu não estou nem aí para você. Agora, se você tirar um minutinho do seu tempo para me trazer palavras positivas, saiba a certeza, né, que a gente tem um grupo com a minha marketing, né, com as pessoas lá que me auxiliam no marketing, que é de feedback, que ali é só palavras positivas. Né? E aí, todas as vezes que eu tô lá meio desmotivado, eu abro o grupo e vejo lá, pô, o cara abriu uma autopeça por conta de mim. Pô, o cara, meu Deus do céu, para que o cara tá fazendo isso, isso e isso por conta que eles viram meus vídeos. E aí eu tomo um gás, né, Retorno muito inspiração, positivo, com né? certeza, para ir para frente e continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Exatamente. E nunca é sobre a gente, sobre aquela pessoa. Isso, até isso em mente. Né? Você é você dá o que você tem. Eu estava numa palestra antes de ontem em Fortaleza, né? E aí a palestra do César, ele é César Urani. Ele é piloto de teste do Auto Esporte, né? Daquele programa da Globo de manhã e tal, muito conhecido ele. E ele falou, né? Ele fez uma alusão. Se você sair de casa, faz de conta que você é um caminhoneiro. Se você sair de casa com amor, com esperança, com bondade, com paciência, com compaixão para entregar, você vai voltar de casa com essa mesma carga. Agora, se você sai com palavras torpes, com ignorância, né, com palavras maldosas, né, não de paz, você vai voltar também com isso. Então, tudo vai voltar para você. Você precisa ter isso bem claro, né, que aquilo que você planta, você vai colher. Com certeza. E acho que a próxima pergunta, bem baseada nisso, Iago, quais são os valores fundamentais que um empresário deve ter? Honestidade. Se o empresário for honesto, 99,9% ele já está no caminho certo. A probabilidade dele dar certo é muito grande. Em um país onde se compra voto, se vende voto, em um país onde você pode comprar mercadoria falsificada, em um país onde você compra mercadoria com meia nota, em um país onde você só nega imposto, se você for honesto, cara, você já está à frente de muita gente. É o preço que se paga, né? Seja honesto. Dê a César o que é de César e acabou-se. E qual é o conselho que você daria para essa pessoa que está começando agora? Tanto no seu ramo ou no digital, que está começando aqui a tirar seu sonho do papel. Eu acho que se for para o digital, é algo que eu falo bastante. O segredo do digital é a frequência. É só não parar. O segredo do digital é só não parar. Se for para o digital, apenas 10% dos seus vídeos vão dar certo. E aí, como é que eu faço para me dar certo? Você posta mais. Eu posto todos os dias.
E muitos desses dias, 2 ou 3 vezes por dia. Então, eu venço todo mundo num cansaço. Né? Eu posto todo dia. Aí a galera cai pro digital, quer postar hoje, amanhã. Não, o digital é como se fosse uma programação de TV. Você liga lá o seu canal de televisão, faz tempo que eu não assisto televisão, mas ainda deve ter, né? Você liga lá, Globo, Record, SBT, independente. De manhã tem uma programação, meio-dia tem outra programação, todo horário tem alguma coisa. Então a rede social é isso Até de madrugada. Até de madrugada. Né? E você construir os seus programas, né? O seu vídeo mais técnico, o seu vídeo de venda, o seu vídeo de humor, né? O seu meme, tudo isso ali dentro do seu canal. O seu Instagram é o seu canal. Né? Não adianta querer só falar de alguma coisa, porque uma emissora não só fala de uma coisa. Agora tem que ter cuidado no seu nicho, no seu foco. Né? E no digital seria isso, frequência, né? E é só não parar. O digital é só não parar. Às vezes você vai ter a viralização em 3 meses, às vezes você vai ter a viralização em 3 anos, às vezes você não vai ter viralização, mas você tem que fazer. Você tem que testar, é sobre testes. Né? E eu acho que no mundo físico, no cara que está pensando em abrir um comércio, no cara que está pensando em abrir uma loja, eu diria a ele que conheça do seu produto. Conheça do que você vende, estude aquilo, a área que você quer atuar. Eu vejo muita gente querendo empreender, tipo, o cara passa a ver uma padaria cheia de gente, eu vou abrir uma padaria. O cara não sabe nem a diferença do pão francês para o pão seda. Aí o cara passa na frente e tem uma loja de roupa, vou começar a vender roupa. Sem entender, né? Por que eu dei certo em autopeça, em oficina? Porque, cara, eu vivo aquilo ali. Eu amo aquilo, eu tô viajando, a primeira coisa que eu chego, fui para casa hoje, eu poderia passar o dia todo em casa e só trabalhar amanhã. E procurar aprender sobre aquilo, isso, né? E se apaixonar pelo negócio. Então hoje eu cheguei em casa, almocei pra loja, porque eu sinto saudade daquilo, eu gosto daquilo ali. E às vezes a galera já começa a empreender só visando o dinheiro. Tem que visar o dinheiro, tem que visar o lucro. Né? A feira não se paga por amor, né? O aluguel não se paga pelo amor, é pelo dinheiro. Mas você tem que gostar daquilo que você faz. Porque nos dias ruins, Mayara, vai ser esse amor, vai ser essa paixão que vai fazer com que vocês não desistam. Vai fazer, cara, não adianta você tá uma câmera, você não gostar de fotografia, a primeira crise que vier, cara, eu quero é fazer outra coisa. Vou nada fazer isso aqui, isso não tá dando dinheiro. Né? A maioria das pessoas que ingressam na faculdade visando o dinheiro da profissão, elas param no 3º, no 4º período, entendeu? A gente chegou, tem uma ex-contadora, né, lá na loja, que ela agora entrou pro marketing, né? E ela falando que fez... Diferença. Que diferença, né? É a Milka, né? Ela fazia contabilidade, eu abri vaga e tal, ela se inscreveu, e aí, mas você trabalha com contabilidade? Ela mas eu não me identifico com a área, e já fazia tempo que eu queria mudar, e marketing é a minha paixão, então a menina tá dando super certo, super bem na loja, porque agora ela tá fazendo o que ela ama. E tem muitas pessoas que estão começando e querem fazer algo só porque ama, só por conta do dinheiro, só porque viu alguém fazendo e deu certo, porque viu o vizinho, porque viu o cunhado. Cara, se você não tiver o coração ali dentro, se você não tiver... Eu não me vejo fazendo outra coisa. De fato, eu não me vejo em outro segmento. Quando a gente tá, né, num patamar que a gente pode investir em outras coisas, tudo bem, mas para fazer, para colocar a minha energia, eu só sei fazer isso. Né? E eu só dei certo por conta disso. Eu só sei fazer isso. Se você me colocar, eu não sei fazer mais nada. Eu só sei fazer isso. Agora, o que eu sei fazer, eu faço muito bem. E quais são os seus projetos pro próximo ano? Rapaz. Não quero falar, dá spoiler. Expectativas. Rapaz, eu acho que 2024 foi um mês que me surpreendeu bastante. Foi um mês que a gente centralizou todas as operações, então eu tinha sócio, a gente fez a sociedade, eu centralizei tudo em uma loja só. E a gente está crescendo aí, né? Já, no total, já 80%. Hoje é dia 31, a gente fechou o mês mais uma vez muito bem, né? Para honra e glória de Jesus Cristo, porque se não fosse a sua graça, o seu amor, nada daria certo. Né? Então, esse ano foi um ano de superar as expectativas. Né? Eu acho que para 2025 a gente quer centralizar, a gente quer criar raízes, né? Estabelecer ainda mais processos. E a gente almeja um faturamento,
né, um valor de faturamento e com certeza a gente vai bater esse valor. E quando esse valor bater, a gente coloca o plano B em ação. Na verdade, não é um plano B, né? Que o plano B é quando o plano A não dá certo. Não é um plano que está engavetado aí de expansão, né, em ação. A partir do momento que a gente cravar esse faturamento aí, né, Alagoas que nos espere, que a gente vai invadir aí outros ambientes, outros locais. Acompanha as redes sociais. E onde é que o Iago quer chegar? Eu ia perguntar assim, como é que o Iago se vê daqui a 10 anos? Eu acho essa pergunta tão clichê. Todo mundo faz, né? Não é entrevista de emprego. Não. Então é melhor fazer essa pergunta. Onde é que o Iago quer chegar? Porque eu sei que o Iago não quer parar por aqui. Né? O ser humano, ele é motivado todos os dias a querer mais. Eu sou muito movido por desafio. Então, não... tem que ter desafio para mim. Se não tiver desafio, já era mesmo. Então, isso eu estava pensando quando eu estava vindo. Eu estava fazendo uns planejamentos. Mas eu quero ir para onde? Qual é o meu caminho final? Cara, e assim, eu vejo, cara, tenho 2 filhos, né? Agora, um na barriga, né, da Mariana, e o outro, o Yuri, que tá com 3 anos. Sabe, eu não tenho ambição de bens. Não sou aquele cara, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter milhões na conta. Cara, isso não me move. Eu acho que se eu tiver um projeto social, né, Deus vai colocar aí no meu coração um projeto social, uma escola talvez, né, uma instituição de caridade. Deus ainda não colocou, talvez eu não esteja pronto ainda para encarar esse desafio. Como loja, é expandir, né, como digital influencer, né, palestrar, motivar outras pessoas de que é possível, né, escrever um livro. Eu quero impactar pessoas. Onde eu quero estar? Eu quero estar em um lugar onde a minha mensagem alcance mais pessoas. Seja isso de maneira presencial, seja isso de maneira física, e ajudar o maior número de pessoas, né? Só isso. Bacana. Tem muitas ambições de Ferrari, que nada. A gente vai fazer um bate-bola bem rapidinho. Vamos embora. Vou falar uma palavra e aí você fala uma frase ou o que representa pra você, né? E é claro que o primeiro tem que ser o nome central do mundo. Deus. Deus? Deus é amor. Amor. Deus é amor. Enviou o seu único filho. E família? Família é a base, é o alicerce, é o meu porquê. Eu faço porque eu tenho uma família. Trabalho? Trabalho é alegria pra mim, cara. Trabalho é alegria, motivação, sabe? Eu gosto de trabalhar. Alegria seria trabalho. O livro que todo empreendedor deveria ler? Rapaz, Provérbios. Provérbio, com certeza. Tem vários livros, eu sou um cara que eu leio muito, né? Mas, cara, empreendedor, ele precisa ler Provérbios, né? E o segredo de ler Provérbios é um capítulo por dia. Provérbios, 30 capítulos, mês, 30 dias, lá. Gente, Provérbios é o livro da Bíblia, pra quem não sabe. Se você não sabe, vai se converter, tá? O que te motiva? Eu acho que as pessoas ao meu redor me motivam muito. Até os meus funcionários me motivam. Né? Família nem se fala, né? Mas assim, os meus colaboradores me motivam muito. Ver eles crescendo também me motiva muito. Isso é bacana, porque você vê eles também como família. Com certeza. E não com como certeza. Somente como eles não funcionários. são um degrau pra mim, não. Muito pelo contrário. Sucesso? Sucesso é o conjunto de conseguir conciliar Deus, família, trabalho. Você conseguir conciliar os 3, você é um cara de sucesso. Isso aí. E é isso, Iago. Rápido e prático, olha Rápido e prático, tá vendo, gente? E a gente tem um presentinho do podcast, Ponto de Histórias. Presentinho, né? Porque eu fiquei sabendo que você gosta muito de ler. Gosto. Muito de ler. E aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, fiquei lá na loja, meu Deus, é muitos livros, né? Então eu falei, será que ele não tem? Falei, peraí, vou pegar um autor bem difícil. Mas aí eu li algumas partes dele, eu não sei se você já tem, mas eu creio que você vai gostar. Vou abrir aqui. Pode abrir. Ao vivo. Se ele disser que tem problemas.
Não, esse aqui eu não tenho. Atitude Mental. Não, mostra ali pra câmera. Esse eu ainda não tenho. Ó, ele ainda não tem esse livro. Acertou, Mayara. Eu tenho outro dele, que Uhum. Não. A mentalidade de quem prospera, um negócio assim, de Uhum. Napoleão Hill. Falar sobre prosperidade. Uhum. Eu li algumas coisas dele, eu vi bem o Iago aí. Ó, que bom. Sobre o seu dia a dia, sobre o que você trabalha. Show. Muito Ah, que obrigado, bom. muito obrigado, viu? Iago, queria agradecer pela Eu que sua agradeço. participação, por ter Sucesso. tirado esse tempo aí pra fazer parte do meu primeiro episódio do Verdade, eu me podcast. sinto muito honrado, tá, em estar aqui abrindo as portas desse podcast e dizer pra você assim que não desista, Uhum, né? Que o segredo é permanecer fiel, uhum. né? Se o seu coração tá aqui, se você gosta disso aqui, estude cada vez mais, né? Busquem trazer pessoas interessantes, né? Para essa audiência que tem a ver com aquilo que o seu podcast quer trazer como pauta. E é isso, ir pra cima, Vão ter dias bons, vão ter dias ruins, mas vão ter Deus em todos os dias. Com certeza. Desejo muito sucesso. Obrigado. Parabéns pelo novo bebezinho que tá a Isso, caminho. tá a Acho que é uma caminho. menina. Eu também, Melina. E continue assim, com essa humildade, que é uma das coisas, assim, uma das virtudes que eu admiro no ser humano. E isso eu já percebi em você desde o JCon, Bom. que você palestrou, né? Humildade, humano. Uhum. Eu admiro muito isso nas pessoas. Uhum. Quanto mais você é humilde, mais longe você É chega. verdade. Sem soberba, no enfim, chão. com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado. É isso. Espero trazer vocês novamente aqui Simbora, também. vamos embora. E, gente, estamos encerrando por aqui o podcast Ponte de Histórias. Espero que essa história do Iago tenha te motivado, tenha te inspirado. E você que está aí com seu sonho no papel, já tira ele do papel e não liga para as palavras negativas. A gente vai encontrar muitas barreiras pelo caminho. Mas, enfim, se ele chegou, se eu cheguei, se muita gente chegou e a gente ainda está lutando para chegar, Aham. você também consegue. É verdade. E um recado, continua construindo pontes. Até Verdade. mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.